Irmãos, há um tema que eu tenho compartilhado aqui e também em outros lugares, que diz respeito sobre o poder de um testemunho. Eu preguei aqui outro dia o poder de um testemunho. O que é um testemunho? Falamos do testemunho verbalizado, falamos do testemunho vivenciado, tudo dentro da mensagem intitulada O Poder de um Testemunho. Me abençoou muito, eu mesmo pregando. Dentro dessa mesma temática, tem uma outra mensagem sobre cartas vivas. Nós somos as cartas vivas, escritas, não em tábuas de pedra, mas escritas pelo Espírito de Deus nas tábuas dos nossos corações. E eu disse aqui, numa passagem rápida, que a sociedade não lê as Escrituras, mas a sociedade lê as cartas vivas. A sociedade não lê a Bíblia, mas nos lê. Nós somos como um grande outdoor. Nós somos uma imensa carta que as pessoas olham e fazem leitura. Tem a ver com o nosso testemunho. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e coloca debaixo de uma mesa, de uma cama, mas coloca no velador para que dê luz a todos que estão em casa. Jesus disse: assim resplandeça as vossas boas obras diante dos homens, para que as vejam e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Dentro dessa temática de testemunho, tem uma outra mensagem sobre o perfume. Vós sois o perfume de Cristo, que exala uma boa fragrância. Eu não vou pregar nem sobre cartas vivas hoje, e nem sobre o perfume de Cristo que somos nós. Numa outra ocasião nós vamos sequenciar. Mas eu vou pregar hoje sobre influenciando o meio. Há anos atrás eu preguei essa mensagem aqui. E essa palavra de Deus tem me abençoado muito. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui hoje. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, coloca aí para nós. 1 Coríntios 3, 9, diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A parte A, é só o 9. Porque de Deus somos cooperadores. Vocês podem repetir? 1, 2, 3. Tire a máscara um pouquinho, bota mais volume, vai. Uma vez mais. Queridos, imagine o alto privilégio de cada um de nós. Seres frágeis, imperfeitos, mortais, cheios de defeitos como eu e você, mas aprove ao Senhor Deus, colocar os olhos em mim e em você, nos alcançar pela sua infinita graça, conforme cantamos aqui hoje.
estourou o cativeiro de Satanás que nos prendia, nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho, do seu amor. Nos inseriu num projeto, aleluia, elaborado por Ele mesmo, antes da fundação do mundo. E o Senhor agora, na instrumentalidade de Paulo, diz: vós sois cooperadores. A palavra cooperadores, traduzido é aqueles que operam juntos. Cooperadores, que trabalham em parceria. Eu sou, você é, nós somos, pela graça, não é porque merecemos. Não é porque somos bons, mas Ele assim quis e nos colocou como cooperadores dEle. Porque de Deus somos cooperadores. Isso quer dizer o quê? Que Deus quer nos usar para influenciar, para trazer uma transformação no meio onde nós convivemos e com quem nós convivemos. Os irmãos crêem nisso? Eu, quando fui alcançado por Jesus, não tinha a mínima ideia do que Ele faria em mim, do que Ele faria através de mim. Você sabe da minha história que eu vim para Jesus com 16 anos. Mas era um projeto dEle, um chamado dEle. Fazer de mim um cooperador. Que título lindo, maravilhoso. E fazer de você também, cada um tem o seu testemunho, tem a sua experiência. Fazer de mim, de você, cooperadores. Sinta-se altamente honrado. Sinta-se agradecido por esta posição maravilhosa que o Senhor nos coloca. Muito bem. Meus irmãos, o texto que nós vamos usar é o texto de 2 Reis, capítulo 5. Eu não vou ler todo o texto, porque são 19 versículos. O texto é longo, mas nós vamos tirar desse texto alguns versículos chaves para a nossa reflexão nesta tarde e noite. Vamos ler do verso 1 ao 4, e depois versos 15 e do 17 ao 19. Versos 1 ao 4, diz assim, acompanhe. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Versos 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo. Versos 17 a 19. Disse Naamã:
Se não queres, peço-te que teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenho que me encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Digam aleluia. Queridos irmãos, bem antes do apóstolo Paulo pregar na Síria e fazer da cidade de Antioquia da Síria a sua sede, a sua base, os irmãos sabem que tinham 3 igrejas principais nos primeiros anos da igreja primitiva. Era a igreja de Jerusalém, era a igreja de Éfeso e era a igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia se tornou uma igreja missionária. Veja que Saulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, partiram de onde? De Antioquia, da Síria. Voltaram da primeira viagem missionária, deram o relatório. Segunda viagem, partiram de Antioquia. Terceira viagem, idem. Mas o que eu quero dizer é que antes, bem antes do apóstolo Paulo ter estado nas terras sírias, bem antes dos discípulos serem chamados de cristãos, ali na Síria, na cidade de Antioquia, bem antes, aleluia, uma missionarinha, uma garota, uma jovem que cria no seu Deus, que amava o Senhor e que tinha uma fé pujante, esteve por lá. Escutou? Antes do grande apóstolo Paulo, antes da igreja missionária de Antioquia, antes daquele lugar onde os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez, muitos anos atrás, uma jovenzinha de um talento, uma menina simples, humilde, esteve por lá e marcou a sua passagem por lá. O Espírito Santo manda dizer que nós precisamos marcar os lugares por onde nós passamos. Nós precisamos deixar uma marca positiva, uma influência benéfica, um testemunho de vida, aleluia, de integridade, de santidade, que possa atrair outros só pelo fato de nos observar e dizer: eu quero ser como ela, eu quero ser como ele, eu quero servir ao Deus que ele serve, eu quero andar com o Senhor que ele anda, porque esta pessoa impactou a minha vida, esta pessoa impactou o ambiente onde ela conviveu. Essa menina vai nos desafiar aqui nesta noite. Veja só, queridos irmãos, quantas pessoas ela influenciou antes da gente ver o porquê ela influenciou. De cara ela influenciou a sua patroa, que influenciou o marido, o general Naamã, que influenciou o rei de Israel,
que influenciou o rei da Síria e que influenciou a grande caravana de assessores que acompanharam Naamã. Uma cadeia. Vamos ver algumas qualidades e o porquê que esta menina foi bênção na vida de tanta gente. Se você quer escrever, escreva. Eu posso cooperar com Deus para promover uma revolução positiva onde estou, ainda que o ambiente seja totalmente hostil. Vou repetir. Eu posso cooperar com Deus para promover uma revolução positiva onde estou, ainda que o ambiente seja totalmente hostil. Irmãos, aquela menina, diz o texto, que ela foi levada como escrava da terra de Israel para a Síria, mais ou menos 400 quilômetros de distância. Ela foi arrancada do seio da sua família. Ela foi tirada da sua cultura. Ela foi tirada do meio das suas amigas. E ela foi levada para uma terra estranha, a 400 quilômetros, para ser escrava. Já pensou? Então ela estava longe de casa. Há pessoas que quando estão longe de casa, tendem a abrir mão de valores, de princípios. Há pessoas que quando estão longe do pastor, do discipulador, da família, daqueles que lhe dão apoio, tende a fracassar, fraquejar na fé, na vigilância e entrar em áreas totalmente perigosas, porque está longe de casa, está longe dos olhos, está longe das vistas de pessoas que são autoridades sobre eles. Aquela menina estava longe, 400 quilômetros. Ela não sabia se os seus pais tinham sido mortos. Ela não sabia se as suas irmãs, se ela tivesse, tinha sido levado como escrava para a casa de um outro grandalhão da Síria. Imagina o quadro. Mas aquela menina não teve a sua fé, as suas convicções, os seus princípios abalados. Meu irmão, esteja onde você estiver, por mais hostil que seja o ambiente, por mais difícil que seja o ambiente, mantenha os seus princípios. Princípios não se alteram. Princípios bíblicos de valores não são negociáveis. São convicções que adquirimos na palavra e que estejam onde estivermos, vamos mantê-los, porque nós somos fiéis ao Deus que tudo vê, que tudo sabe e que tudo conhece. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que longe de casa, longe da terra, longe da família, a menina não se desviou. Digam aleluia. Segunda coisa, ela estava na casa de um leproso. Olha para mim, segundo Levítico 13, 45, 46, não precisa ler, a lei mosaica, e ela era uma judia, e ela conhecia todo o Pentateuco, e sabe o que a lei falava sobre leprosos? E ela foi parar na casa de um pastor de Ló. Os leprosos viviam isolados, tinham que andar com um sinozinho, campainha pendurada no pescoço, sabia? E eles tinham que anunciar aos gritos: aí vem um leproso, aí vem um leproso, aí vem um leproso, para que as pessoas sadias fugissem. Essa menina foi parar na casa de um
leproso. Imagine os irmãos, que coisa séria. Mesmo que você esteja vivendo num ambiente contaminado. A lepra tipificava pecado. Mesmo que o lugar do seu trabalho, o lugar que você estuda, o lugar que você convive, seja um lugar impuro, seja um lugar contaminado pela lepra, seja um lugar de muita fofoca, de muita maldade, de muito palavrão, de muita imoralidade, ainda que você conviva, que você trabalhe, que você esteja naquele meio por circunstância, você pode florescer naquele ambiente. Você pode influenciar aquele ambiente e não ser influenciado. Escutou? Influenciar sem ser influenciado. Ela estava na casa de um leproso, que tipifica tudo isso e muito mais. Mas ela fez diferença. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Por que é que Deus nos coloca em determinados lugares? Para que a gente influencie o ambiente. Uma vez eu atendi um irmão que diz assim: missionário, olhe por mim, porque o lugar que eu trabalho tem tanta gente ímpia, tem tanta gente falando bobagem, tem tanta gente fumando, tem tanta gente bebendo, tem tanta gente fazendo e acontecendo coisas horrorosas. Eu queria trabalhar no lugar que tivesse só santos, no lugar que tivesse só crente, cheio do Espírito. Falei: irmão, a sua visão, irmã, a sua visão está errada. Escutou? Deus nos coloca como igreja, diluídos no meio da sociedade, como sal, como luz, exatamente para influenciar, exatamente para fazer diferente, exatamente para irradiar o que nós carregamos, que é a glória de Deus, a presença de Deus, a vida de Deus. Sal é para salgar e não para ser salgado. Deus nos chamou para influenciar e não para ser influenciado pelo mundo podre, pelo pecado, pela carnalidade, por toda desgraça que cresce na face desta terra. Esta menina nos desafia. Na casa de um leproso, ela manteve-se firme, fiel ao Senhor. Escutou, irmãos? Se você pega uma panela de água quente, donas de casa, preste atenção. Uma panela de água fervendo. E você coloca nessa panela uma cenoura, um ovo e uma beterraba. Fala comigo: cenoura, ovo e beterraba. Fala outra vez. Cenoura, ovo e beterraba. Numa mesma panela de água quente. O que vai acontecer com o ovo? Ele vai endurecer. O que vai acontecer com a cenoura? Ela vai amolecer. E o que vai acontecer com a beterraba? Ela vai colorir tudo. Ela vai mudar o ambiente. Tem gente que quando está no mundo aí fora, irmãos, ele endurece como o ovo na água fervendo. Carrancudo, fechado, não comunica, não compartilha, não faz amizade com sentido de evangelismo, ele se fecha como uma ostra, endurece. Tá. Jesus não era assim. Jesus era acessível, Jesus era flexível.
Jesus comunicava com propósito. Nós não podemos endurecer lá fora como o ovo e se fechar. Mas também não podemos amolecer como a cenoura. Tem gente que quando está nas panelas quentes do viver diário, ele amolece como uma cenoura. Abre mão de princípios, abre mão da fé, abre mão da integridade, abre mão da santidade, entra firme e sai como uma cenoura mole. Escutou? Mas onde tem uma beterraba, todos sabem que ali passou uma beterraba. O ovo e a cenoura deixa a água incolor. Mas a beterraba vai colorir tudo. Que Deus nos dê esse poder de influência. Digam aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Mais forte, mais bonito. Santo é o Senhor. Escute, ela estava num ambiente hostil, longe da família. Ela estava na casa de um leproso. Mais do que isso, ela estava na casa de um idólatra. Idólatra. Naamã era idólatra. O seu Deus chamava Rimon. Rimon era uma das 12 divindades da Síria. Era chamado Deus da chuva, o Deus do trovão. E Naamã adorava Rimon. A Síria adorava Rimon. A meninazinha, a missionária anônima, estava na casa do leproso e do idólatra. E ela sabia como Deus, o Deus de Israel, aborrece a idolatria. Ela sabia o que tinha acontecido no capítulo 32 de Êxodo. A ira de Deus por causa da idolatria. Ela sabia e conhecia o capítulo 20 de Êxodo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, nenhuma semelhança do que há no céu, na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ela conhecia tudo isso. Ela conhecia o Salmo 115. Ídolos que têm olhos, mas não vê, têm ouvido, mas não ouve, têm boca, mas não fala, têm mãos, mas não apalpa, têm pés, mas não anda. E aquela menina agora está na casa do homem que era leproso e era também o quê? Idólatra. Imagina, irmãos, você pode estar circulado por idólatras. No seu trabalho, no colégio, na faculdade, na vizinhança. Deus quer te usar para influenciar os idólatras também. Você crê nisso? Você tem convicção que aquilo que você carrega, as pessoas carecem? A presença de Deus, o poder do Espírito Santo. O que nós carregamos pega. Eu gosto dessa expressão, contagia. O que nós carregamos contagia, irmãos. Você não é uma pessoa qualquer. Você é um homem, uma mulher abençoado, ungido, cheio da presença de Deus. E onde você chega, Jesus chega na tua instrumentalidade. Alguém me contagiou há 53 anos. Aleluia! Alguém levou e passou para mim o que ele carregava. Glória a Deus! Quando eu chegar lá na Nova Jerusalém, eu vou dar um abraço muito forte. Primeiro em Jesus e depois naquele que foi na minha cidade e compartilhou Jesus comigo. Isso é algo muito precioso e você não deve nunca esquecer de quem foi o instrumento que Deus usou para levar Jesus a você.
para compartilhar o Evangelho, a beleza da salvação. Aleluias! Deus quer te usar para tocar a vida dos idólatras também. Olha para mim outra coisa muito forte que a gente aprende aqui. Aquela menina estava na casa de um inimigo de sangue histórico de Israel. Leproso, idólatra, inimigo histórico de Israel. A Síria invadiu Israel várias vezes. Era um inimigo terrível. Quando Deus manda Jonas pregar em Nínive, capital da Síria, por que é que Jonas não quis ir? Porque aquele povo era terrível. Já tinha invadido a terra de Israel muitas vezes. E as histórias dizem que tinham matado e destruído a família do profeta Jonas. Quando Deus perdoa Nínive, Jonas entra em crise. Porque aquele povo era terrível. Inimigos históricos de Israel. Mas preste atenção que a gente vai aprender aqui. São inimigos de Israel até hoje, viu? A Síria. Eles cedem lá o território para o Irã. De vez em quando está jogando mísseis contra Israel. Na guerra famosa dos 6 dias, que aconteceu em 1967, quando 7 nações árabes se uniram para destruir Israel, que tinha sido criado em 48, em 67 fizeram uma liga de 7 nações. E quem estava no meio? A Síria, com 300 mil soldados, porque eles odiavam e odeiam Israel. A famosa guerra do Yom Kippur, que é o maior feriado em Israel, quando Israel estava todo desfrutando daquele feriado, dia do perdão, nas sinagogas, orando, foram também invadidos, e só da Síria foram 150 mil soldados. Por que eu estou dando esses dados históricos? Para você ver que aquela menina estava na terra, na casa do general que comandava as tropas e que invadia Israel. Ela tinha tudo para odiar Naamã. Ela tinha tudo para desejar a morte de Naamã. Ela tinha tudo para ter um espírito de vingança contra aquele que era o maior inimigo do seu povo e que tinha invadido e destruído o seu povo várias vezes. Mas aquela menina vai pagar o mal com o bem. O Espírito Santo manda dizer à igreja que nesta noite: pague sempre o mal com o bem. A vingança não pertence a mim nem a você. Minha é a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei, diz o Senhor. Ao invés daquela menina desejar o mal para Naamã, o que ela faz? Ela está preocupada com o bem-estar dele, com a saúde dele. Que missionarinha, que menina de Deus, que coraçãozinho tinha aquela garota. Ela tinha um espírito perdoador. Irmãos, a igreja precisa cultivar o espírito do perdão. Você conhece a parábola do credor incompassivo? Eu não vou me deter aqui. Nós fomos perdoados para perdoar. A nossa dívida era impagável. A nossa dívida
Era impagável. Era ou não era? Jesus exemplificou a dívida daquele servo malvado, 10.000 talentos. Um talento são 35 quilos. 10.000 talentos de ouro equivale a 350 mil quilos. 350 toneladas. Uma carreta carrega 15 toneladas. Imagine aí quantas carretas cheias de ouro, enfileiradas, o valor disso. Jesus quis dar uma dimensão muito grande, dizendo que o primeiro que foi perdoado devia 10.000 talentos, era impagável. Nós tínhamos uma dívida impagável contra o Senhor, de rebeldia, de desobediência, de idolatria, de tanta ignorância espiritual. Mas Ele nos perdoou. Ele lançou no mar do esquecimento, rasgou toda a cédula de maldição e diz: dos teus pecados não me lembro mais. E às vezes o irmãozinho te deve 10 centavos. Compare aí, 10.000 talentos, 350 mil quilos de ouro. Quilo de ouro está quase 100 mil reais, 1 quilo. Aquele primeiro foi perdoado de 10.000 talentos. E o outro devia para ele 10 reais. E ele foi lá e sufocou. Paga-me tudo que me deve. Eu vou te lançar no calabouço. Vou te entregar nas mãos dos atormentadores. E tu não vai sair dali. Irmãos, hoje é Santa Ceia. Seu coração está em paz com todos os irmãos? Seu coração está em paz comigo? Alguém tem alguma coisa contra mim? Se tiver, eu vou aí te dar um beijo e pedir perdão. É só você falar o que é. Eu quero estar em paz com Deus e com você. Eu quero ter prazer de comungar com você, de olhar para você, de ter alegria na sua presença e com a sua presença. Deixa o Espírito de Deus vasculhar. Aleluia, irmãos. Às vezes eu ofendi alguém sem saber, pode acontecer. Quando eu tomo conhecimento e o Espírito Santo me diz que eu ofendi, eu peço perdão. Na hora, irmão, desculpa, eu exagerei. Não tem problema nenhum. Com a esposa, com o filho, com filha, seja com quem for. O Espírito Santo acende a luz na hora. O nosso coração tem que estar sendo perdoador, porque nós fomos perdoados. Aquela menina tinha tudo para odiar, mas ela buscou o bem do seu maior inimigo, do maior inimigo do seu povo. Quem recebe? Quem recebe faz um barulho aí. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Dá uma olhada aí só para a gente fechar este aspecto lindo dela, do coração perdoador. Veja esse texto que eu coloco. É Romanos, onde está Romanos? Aleluia, 12, 20. Romanos 12, 20. Olha que coisa forte. Vamos ler juntos? Para fechar essa questão do coração disposto a perdoar. Vamos ler, 1, 2, 3. Vinte e um. Outra vez. Tire a máscara e fale alto para o diabo estremecer lá fora. Uau! Aleluia! Maravilha, irmãos!
Este é o espírito do Evangelho. Este é o espírito cristão. Jesus lá na cruz é o nosso maior modelo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Estevão sendo apedrejado, sangue correndo, ele aprendeu com Jesus. Pai, não impute a esses tamanho pecado, e rogou perdão. Irmãos, abre esse coração velho aí, tire todo o ranço, tire todo o ressentimento, tire toda a mágoa, seja o que for. Ninguém lhe deve mais do que nós devíamos a Deus. Que o Espírito Santo te ajude, que esta seja uma santa ceia do perdão, da restauração da comunhão, do relacionamento sadio, no nome que está sobre todos os nomes. Se quem te ofendeu já morreu, perdoe essa pessoa. Isso é questão de cura interior. Libere esta pessoa no mundo espiritual. Se foi o marido, se foi a esposa, se foi o pai, se foi a mãe, seja lá quem foi, aprenda a pagar o mal com o bem. Decore esse verso: não te deixe vencer do mal ou pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essa menina está batendo no nosso rosto aqui nesta noite. Escreva outra frase: eu posso cooperar com Deus para promover uma revolução positiva onde estou, por mais simples que eu seja. Escreva: eu posso cooperar com Deus para promover uma revolução positiva onde estou, por mais simples que eu seja. Qual o nome dessa menina? Hein? Qual o nome dela, irmãos? Qual o nome? Sabe o que eu aprendo com os personagens bíblicos anônimos? É como um traço em branco. Bota o seu nome lá. A menina era anônima, a Bíblia não registra o nome dela. Não era uma Esther, não era uma Débora, não era um Moisés, não era um Josué, não era um Gideão, não era um Paulo, não era uma Maria, não era uma Madre Teresa de Calcutá, não era uma Rainha Elizabeth, não era uma mulher famosa, não era um personagem conhecido. Era uma escrava. Deus tem misericórdia. Deus ama os improváveis. Deus é perito em pegar os pequeninos, irmãos. Deus é perito em pegar aqueles que não são. Sinta-se chamado, honrado, escolhido. Por mais simples que eu e você sejamos, nós podemos sim cooperar com Deus para uma revolução positiva na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e até na nossa nação. Acredite nisso. Aleluia! Repudie todo complexo de inferioridade. Repudie o complexo de superioridade e de inferioridade. Deus, quando chamou Moisés, ele estava cheio de sentimento de inferioridade. Lembra disso? Vocês podem conferir depois, Êxodo 4, verso 1, e do verso 10 ao 12, as desculpas de Moisés.
Ele tinha sido educado em toda a ciência egípcia, mas passou 40 anos em Midian, no deserto. Embruteceu, esqueceu de tudo que tinha aprendido. Era apenas um pastor de ovelha, acostumado com as ovelhas. E Deus veio chamá-lo. E olha as desculpas dele. 4:1 e 10-12 de Êxodo. Vamos apenas ler. Respondeu Moisés: eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Deixa aí. Não deixe esse sentimento entrar em você. Não crerão quando eu falar. Não ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te enviou, o Senhor não te ungiu, o Senhor não te autorizou. É mentira do diabo. O Senhor te autorizou, porque o Espírito Santo na nossa vida nos dá autoridade, e o ministério confirma e enviou você como homem, como mulher, como mensageiro de Deus. Olha o outro verso, as desculpas de Moisés, 10-12. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Todo mundo diz isso, né? Eu não sei falar. Eu não estou pronto, eu não sou capaz, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés era gago, né? Tantos pastores, eu ouço o testemunho, que tinham dificuldade, tinha a língua presa. O Laurindo mesmo tem um testemunho lindo. Cadê o pastor Laurindo? O Laurindo era caladão, tinha a língua presa, gago, era difícil, né? Hoje fala com desenvoltura, porque o Espírito de Deus está na vida dele. Aleluia, irmãos. O apóstolo Doriel, quando converteu, ele começou a falar, segundo ele contava, com 8 anos de idade, com dificuldade, com a língua presa. E Deus até deixou umas marquinhas, que de vez em quando ele até tinha dificuldade até hoje com uma ou outra palavra, mas não falava era nada. Um dia que alguém estava escarnecendo de algumas palavras que ele tinha dificuldade de pronunciar, ele chamou essas pessoas e disse: eu vou dar o meu testemunho para vocês, seus cabras. Olha o que Deus fez na minha vida. Eu comecei a falar com mais de 7 anos de idade. É um milagre de Deus do jeito que eu falo. E do jeito que ele falava, ele levantou esta igreja no Brasil com mais de 150 mil discípulos. E tem gente que fala bonito e não ganha alma, e não faz a obra, e só fica reclamando e falando bobagem. Louve ao Senhor. Seja você eloquente, ou seja você um gago, pesado de língua, dificuldade, Deus quer te usar. Não deixe o sentimento de inferioridade te tomar. Quis tomar Moisés, mas Deus não aceitou. Olha o que Deus ainda diz para Moisés no verso 11. Respondeu-lhe o Senhor. Aí eu quero que vocês leiam comigo. Abre essa boca abençoada, vai. 1, 2, 3. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Deus quer te usar. O poder de um testemunho. Aleluia, irmãos. Quando Deus chamou Gideão, foi a mesma ladainha. Foi ou não foi? Senhor, eu pertenço à menor tribo. Dentro da menor tribo, Senhor, eu pertenço à menor família. Dentro da menor família, eu sou o menorzinho. Deus disse: vai nesta tua força. Varão valoroso. Vai nesta tua força. E tu livrarás Israel dos medianitas. Olha para cá, diga comigo: Deus não nos vê como nós nos vemos. Diga outra vez: Deus não nos vê como nós nos vemos. Outra vez: Deus não nos vê
como nós nos vemos. Gideão se via como incapaz, fraquinho, pequenino, derrotado, imprestável. Mas como Deus o via, varão valoroso. Varoa valorosa é com você. Não deixe o diabo te encher de pessimismo, de sentimento, de derrota, de fracasso, de incapacidade. Claro, evidente, nós não somos autossuficientes. O Espírito Santo manda dizer isso aqui. A suficiência não vem de nós. A força não vem de dentro. Nós não somos humanistas. A força vem de dentro. É mentira. Desperta o gigante que há em você. Isso é autoajuda. Escutou? Nós não somos autossuficientes. Mas a nossa suficiência vem do alto. Do Deus que nos criou. Do Deus que nos chamou. Do Deus que nos capacita. Ele é a minha fonte. Todo dia nas minhas orações, eu digo: Senhor, Tu és a minha fonte. Eu não sou suficiente. A responsabilidade que o Senhor colocou sobre os meus ombros é demais para mim. Porém, Tu és a minha fonte. Fonte de sabedoria, fonte de ousadia, fonte de coragem, fonte de intrepidez. Se o Senhor não for comigo, sim, aí eu estarei fracassado. O Senhor é contigo, irmãos. Você não é suficiente, você não é autossuficiente. O poder vem dele, a graça vem dele. Ele nos vê de uma forma diferenciada. Gideão se via derrotado, pequeno, impossibilitado. Mas Deus diz: varão valoroso. Amém? Mônica, tu és varoa valorosa. Fui lá na casa da Mônica outro dia, eu e a missionária. Chegamos lá, estava um grupo de líderes, cadê eles? Estão aqui, ó. E aproveitei para estar com eles um tempinho. Não é? Numa dificuldade física do pastor Antônio Bento, a irmã se levantou como Débora, como guerreira. E a equipe fiel, dando sustentação numa hora difícil, de saúde. Isso é precioso. A força não vem de dentro, a força não vem de você. O poder vem dele, a glória vem dele, a autoridade vem dele, a capacidade vem dele. E ele quer te usar para realizar, meu irmão, uma obra de influência. Sei que nem todos serão pastores, nem todos serão pastoras do púlpito. Não estou falando disso, estou falando do testemunho de cada discípulo, da influência de cada um na sua área de influência. Uns para o púlpito, outros no seu trabalho secular, na sua convivência social. Você vai irradiar vida, graça, unção. Aleluia! Aquela menina, naquela situação que descrevi, ela marcou e ela fez diferença. Caminhando para encerrar, queridos, escute só. Aquela menina tinha alguns desafios. Por isso que eu digo que ela hoje está aqui dando tapa no rosto da gente. Quais eram os desafios daquela menina escrava? Escuta. Primeiro, ela era uma menina e era uma adolescente. Olha para cá, presta atenção, vocês estão entendendo? Ela era uma menina numa cultura machista, até hoje no Oriente. Uau! Mulher não pode nem tirar o véu da cabeça. Tem alguns países lá daquela região que se a mulher for pega sem véu na rua, ela é apedrejada. Aqueles mais radicais. O outro já está com o rosto descoberto. Mas naquela época, na Síria, uma menina. Jesus quebrou todo o paradigma, né? Jesus falou com as mulheres. Jesus honrou as mulheres. Jesus revelou-se ressurreto, em primeiro lugar, para uma mulher.
Por isso a Casa da Bênção valoriza o ministério das mulheres. E Deus não faz acepção de sexo. A promessa é para filhos e filhas. Aleluias! Mas aquela menina tinha um desafio, ela era menina. E outro desafio, ela era, Raquel, adolescente. Alguém dá atenção para a fala de adolescente? Aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo, tem gente que chama adolescente de aborrecente. Porque adolescente oscila, igual uma montanha russa. Hoje tem um sentimento, amanhã tem outro, é típico da idade. Todos nós fomos adolescentes. E a gente sabe como essa fase, né? Eu estava brincando um dia dizendo, os jovens e os seus conflitos, vamos ter paciência, porque a gente veio de lá. Ela era adolescente, ninguém dava crédito a uma menina muito mais adolescente. Mas ela vai fazer diferença. Outra coisa que era desafio para ela era uma escrava. Havia um abismo social, pastor Luiz Fernando, entre ela e Naamã. Quem era Naamã? Herói de guerra, general 5 estrelas, o homem mais condecorado da Síria, o homem mais honrado e mais respeitado da Síria, entendeu? E ela, uma escrava. Olha o desafio. No entretanto, essa disparidade social não a intimidou. Digam aleluia. Outro desafio, ela tinha motivo de sobra para justificar uma acomodação. Ela poderia ter dito, o que eu posso fazer? Eu sou escrava, sou uma adolescente, estou longe de casa, vou servir aqui esse leproso, esse idólatra, até o dia que eles permitirem que eu viva. Não posso fazer nada. Olha para cá, tem gente se acomodando. Não posso fazer nada. Você pode. Nós podemos, com o poder do Espírito Santo. Amém? Não deixe as coisas como estão para ver como vão ficar. Deus vai te dar uma visão. Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai te dar um modo de agir para alcançar o objetivo. E esse objetivo vai ser alcançado. Irmãos, eu estou liberando uma palavra apostólica e profética. Se você acredita e crê, receba e diga, é para mim. E o Espírito de Deus vai testificar no teu espírito estratégias importantes para alcançar o objetivo. Aquela menina tinha tudo para se acomodar. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Não se acomode. Não se conforme. A sua igreja precisa e vai crescer. A congregação precisa e vai avançar. As células podem e vão multiplicar. Escutou? Creia. Não sentencie ninguém. Para aquele não tem jeito. Para aquela não tem jeito. Deus não desengana ninguém. Ele pode sim pegar o pau torto, cheio de nó, e fazer dele um móvel lindo, porque ele é o carpinteiro de Nazaré, que dá jeito em todas as situações. Irmãos, com essa pandemia, teve irmãos que perderam a fé, que perderam a confiança no sobrenatural. Jesus não mudou, não. Deus não mudou. O poder do Evangelho não mudou. Este Evangelho que mudou a minha história, mudou a tua história. E aqui eu conheço testemunho de tantos irmãos. É o mesmo Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Continue testificando, continue evangelizando, continue falando, continue pregando. Vale a pena ser pastor, vale a pena ser profeta. Hoje alguém mandou um vídeo para a missionária Graça,
E ela me chamou para ver o vídeo, ouvir o vídeo, ver o vídeo, melhor. Uma mensagem que o Billy Graham pregou há muitos anos, dizendo que ser pastor é uma das 4 profissões mais difíceis do mundo. E ele enumera no vídeo uma série de coisas. E eu fui ouvindo e dizendo, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Fiquei até com medo da conclusão que eles iam ter. Mas a conclusão foi aquela que nós acreditamos. No entretanto, portanto, vale a pena ser pastor, porque não é profissão, é vocação, é chamado, é abnegação, é paixão pelas vidas e pelo chamado de Deus, diante de quem nós vamos comparecer. Qual outro desafio que aquela menina tinha? Ela podia ter acomodado, mas ela não se acomodou. Como é que eu sei que ela não se acomodou? Olha para cá. Ela começou a observar que o general ficava no isolamento. Nunca estava em casa na hora das refeições. E ela então começou a pensar, como é que eu posso ajudar o meu patrão? O que eu posso fazer para mudar a história dele? Olha só. Uma menina, longe de casa, na casa do leproso, na casa do idólatra, na casa do inimigo histórico de Israel. Ela agora começa, o que eu posso fazer? Se ela fosse dada ao comodismo, eu não posso fazer nada. Quem sou eu? Sou uma pobrezinha. Aí ela começou, o que eu posso? Como é que eu posso ser útil? Irmãos, aleluia! Como é que eu posso ser útil? O que eu posso fazer por esse ministério? O que eu posso fazer nessa igreja? O que eu posso fazer pela vizinhança? O que eu posso fazer para ganhar os perdidos? O que eu posso? Senhor, me dê revelação, Senhor, me dê ideia, Senhor, me dê visão. Glória a Deus, irmãos, ela não se acomodou. E ela, quando percebeu que o homem era leproso, ela vai usar apenas uma frase. Tudo que a Bíblia registra foi uma frase que ela disse. Vamos ler outra vez a frase que ela disse. Posso cooperar com Deus para promover uma revolução positiva onde estou, com atitudes nobres. Diz, com atitudes nobres. Essa frase nós vamos analisá-la, porque essa frase dela revelou as atitudes nobres dessa menina. 2 Reis 5:3. Olha a frase. Ela só disse isso. Agora essa frase tem muito significado. Olha lá a frase que ela disse. Vamos ler? 1, 2, 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Em primeiro lugar, atitudes nobres. Primeira atitude nobre, ela teve muita sensibilidade. Ela percebeu a maior necessidade do seu Senhor. E ela tocou na ferida certa. Ela não falou de política, ela não falou de economia, ela falou com a sua patroa sobre a situação de saúde do seu patrão. Isto nos revela sensibilidade na forma de evangelizar, na forma de abordar, na forma de comunicar. Nós precisamos ter sensibilidade, discernimento, como falar de Deus, como testemunhar de Jesus, com sabedoria, mexendo no ponto-chave. E o Espírito Santo dá isso. Amém, irmãos? Digam aleluia. Nós vamos reeditar aí Casa de Paz.
num outro modelo, casa de paz permanente. Os parceiros de paz vão entrar em casas que vão se abrir e só vão sair de lá quando aquela família se converter. Ou quando aquela família expulsar os parceiros de paz. Escutou? Deus vai nos usar grandemente no ano 21. Este vai ser um ano de avanço, de frutificação, de ganharmos almas para o reino de Deus. Aleluia! Sensibilidade. O que mais que ela teve? Eu já descrevi aqui o amor perdoador dela. Ela teve doçura. Olha como ela diz. Oxalá. A palavra oxalá quer dizer tomara. Queira Deus. Veja como ela fala para a patroa. Oxalá. Quem dera. Queira Deus que o meu Senhor estivesse em Samaria, diante do meu pastor, Eliseu, ele o curaria de sua lepra. Ela não chegou com o dedo acusador, mandando todo mundo para o inferno. Ela não chegou falando de forma grosseira, ofensiva. Ela chegou com doçura. Quem dera, minha senhora, oxalá pudera que o meu Senhor estivesse com o meu pastor. Ele o curaria da sua lepra. Escute. Outra característica, ela demonstra respeito. Ela chama aquele que seria o seu carrasco de Senhor. Ela fala de forma branda, né? Meu Senhor, quem dera que o meu Senhor estivesse diante do meu pastor, que está em Samaria, capital do norte de Israel, ficaria curado. Ô irmãos, diga aleluia. Vocês pensam que era fácil para essa menina falar isso? E eu termino aqui com a coisa mais importante, a fé substancial dela. Se ela dissesse o que disse, e acontecesse o que aconteceu, e Naamã voltasse leproso, vocês imaginam o que ia acontecer com aquela menina? Era a morte certa. Fazer um Naamã, fazer uma caravana, viajar 400 quilômetros. Mas a menina tinha uma fé. Deus está restaurando a fé, viu? Deus está restaurando a fé. A cura da fé. Muita fé doente, gente que não crê mais no milagre, gente que não crê mais no sobrenatural, gente que não crê mais na imposição de mãos, gente que não crê mais na unção com óleo, gente que não crê mais nos dons. A fé adoecida. O bispo Wilson está escrevendo um livro, e eu o encorajei, disse a casa publicadora vai fazer e vamos lançar em julho. Disse para ele, eu não vou lançar livro em julho, eu quero que você lance o seu, e o título é A Cura da Fé. Já me mandou um manuscrito, já li e disse, uau, é isso que a igreja carece. O que está em um, falta no outro. O que falta no outro, está no outro. Ministério e equipe que trabalha unida tem essa percepção. Fé. Olha a fé da garota, irmãos. Ela não deixa dúvida. Aqui eu termino, olha para cá. Ela não deixa dúvida. Ela não disse assim, quem sabe, talvez. Ela não disse para a patroa, olha, leve o meu senhor Naamã lá em Samaria para o meu pastor, quem sabe, né? Talvez possa acontecer, né? Ela falou assim? Falou ou não?
Irmão, vocês estão entendendo isso aqui? Você continua falando que Jesus cura aqui na Casa da Bênção? Continua falando que Jesus usa os seus servos para orar, para impor as mãos, para expulsar demônio, para realizar sinais, prodígios e maravilhas. A menina está testemunhando do seu pastor. E ela não diz, talvez, quem sabe. Ela disse assim, ó, minha senhora, leve o meu senhor Naamã a 400 quilômetros para o meu pastor Eliseu, porque o meu pastor, o meu líder, irá, no nome do Senhor, curá-lo da lepra. Deus está restaurando, irmãos. Deus está restaurando. Deus está mexendo no fundo do âmago de cada alma e de cada coração. Uma menina foi taxativa, objetiva. Ela não botou dúvida. Aleluia! E quando alguém fala com convicção, merece respeito. Quando alguém fala com segurança, merece atenção. Quando alguém fica tutibiando, ninguém acredita. Fale com convicção. Fale do teu Deus. Fale da tua igreja. Fale do teu pastor. Fale do teu apóstolo. Fale daqueles que Deus levantou. E diga, na minha igreja tem Deus, tem glória, tem dons, tem sinais, tem maravilhas, tem prodígios. Vai lá para ver. Bem forte. E aí a nossa responsabilidade é grande. Não pode ter propaganda enganosa. O povo tem que vir, ouvir, sentir, ver e receber que Jesus não mudou. É o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Essa menina... Meu Deus, talvez você já leu esse texto muitas vezes. Já usamos esse texto em campanha para fazer o 7 mergulho de Naamã. Nada errado, está tudo certo. Mas numa outra abordagem hoje, ela nos desafia. Essa é a igreja, irmãos, triunfante. Essa é a igreja restaurada. Esta é a igreja cheia da glória de Deus. Você quer ver o resultado? Qual foi o resultado? 2 Reis 5, 17 a 19. Nós já lemos, mas eu quero ler agora só para fechar. Olha agora. O Naamã é curado. Mergulha 7 vezes. A palavra da menina se cumpre. O milagre é concretizado. Disse Naamã a Eliseu: se não queres, e ele não quis receber os presentes, as ofertas, lembra? Que Geazi correu atrás, pegou e ficou leproso. Eliseu não recebeu aquelas ofertas, Deus proibiu. Então Naamã, curado, diz: peço-te que a teu servo seja dado levar uma carga de terra. Ele quis levar terra de Israel. E botou carga em cima de 2 mulas. Olha lá o resultado, porque nunca mais, olha aqui, irmãos, o Naamã falando com Eliseu, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Não foi só cura, não foi só saúde, foi salvação. Oh, foi salvação. Naamã, sua casa, sua terra
se converteram ao Deus de Israel. Milagre abre a porta para o Evangelho. Olha o verso 18. Nisto, ele continua falando com Eliseu, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor, ele estava falando do rei da Síria, entra na casa de Rimom. Quem era Rimom? O ídolo, o deus da Síria, que era chamado o deus da chuva, do trovão. Então ele está tão preocupado agora, o Naamã curado, que ele está dizendo para Eliseu, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor, rei da Síria, entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor o teu servo. 19. Eliseu lhe disse, aí tem cura interior. Teve cura física, teve salvação e teve cura interior. Vai em paz. Vai em paz. Cadê o 19? Quando Naamã se tinha afastado certa distância, a letra é a parte A. Vai em paz, e ele foi em paz. Liberto da idolatria, curado da lepra e com coração cheio de paz. Só tem paz quem é justificado pela fé. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. A paz de Deus que excede a todo entendimento, guarda os nossos sentimentos, nossos corações em Cristo Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações, nem se atemorize. Crede em Deus e crede também em mim. Vai em paz. Estou sentindo a glória de Deus aqui. Agora olha para mim. Deixa eu conjecturar agora com os irmãos. Olha para cá. Naamã está voltando. Curado. O homem mais importante da Síria, restaurado. Graças ao testemunho da missionaria. A caravana vem celebrando. Imaginemos o encontro de Naamã, o ex-leproso, com ela. Se nada tivesse acontecido, certamente ela morreria, porque tinha dado um falso testemunho e feito o general Naamã e rei da Síria viajar e ser enganados. Mas ele volta curado, salvo, cheio de paz. E Naamã era generoso. Ele quis dar uma grande oferta para Eliseu, e Eliseu não quis. Imagine ele agora encontrando com a menina. O que será que ele fez, hein? Ah, irmãos, eu não sei, a Bíblia não diz. Mas vamos conjecturar, ele deve ter pego ela, jogado para cima, coberto de abraço, coberto de beijo, coberto de presente, coberto de honra. Talvez tenha dado a ela liberdade, como ela desejava, porque ela foi boca de Deus. Ela foi instrumento de Deus. Ah, que o Espírito Santo levante a igreja capixaba e a igreja do Brasil que nos acompanha com essas características.